Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Iristeu, seja bem-vindo. Aqui no canal nós damos dicas de filme, dica de livro, dica de concursos, bolsa de estudo e dica também para você passar de ano. Nessa sequência de vídeo aí, nós vamos dar algumas dicas para você fazer o que nós chamamos de transição. É aquele momento em que o aluno sai, então, da educação infantil, do pré, e vai para outra escola aí fazer o primeiro ano ou o segundo ano. Ou aquele aluno que sai, então, do quinto ano, da escola que a gente chama de Fundamental 1, e vai para outra escola aí fazer o sexto ano, ou se ele está no nono ano, ele sai de uma escola, ou até mesmo na mesma escola, e vai então para o ensino médio. É um momento de transição. E para o vídeo não ficar muito longo, eu dividi então esse vídeo aí em alguns vídeos nos quais eu então dou dica de como que você pode contribuir, né? Você que é pai, você que é mãe, você que é responsável, para esse momento que é um momento muito importante, é um momento de transição, onde o aluno sai de uma escola e vai para outra escola. Nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre o aluno que sai então do quinto ano e vai para outra escola fazer o sexto ano. Fica até o final que você vai achar muito interessante. Caso você tenha um filho que está no pré e ele vai para outra escola, ensino fundamental, ou você assiste esse vídeo aqui. Caso você é um aluno que está no nono ano e você vai para o ensino médio, você assiste esse vídeo aqui, tá bom? Fica à vontade que depois da vinheta eu volto. Então vamos lá, vamos pensar que seu filho está no quinto ano e a partir então do ano que vem, ou seja, do próximo ano, ele vai fazer o sexto ano e ele vai sair então da escola da qual ele ficou no mínimo 4 anos, ou às vezes até mais, né? Mais tempo, porque pensa comigo, se ele começou no primeiro ano, então ele fez o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, e agora então ele está no quinto ano, ou seja, ele ficou 5 anos frequentando a mesma escola. Então, possivelmente, ele conhece os professores pelo nome, ele conhece a merendeira, ele conhece a funcionária, que às vezes ele chama de tia, né? Eu não gosto que faz isso, mas alguns alunos ainda insistem em chamar a funcionária de tia. Ele conhece o porteiro, ele conhece a menina da secretaria, a funcionária da secretaria. Às vezes a diretora é a mesma, a coordenadora, ou seja, ele conhece esse ambiente, ele sabe como funciona esse ambiente e com certeza então ele se sente aí seguro e confortável. Por quê? Porque ele acostumou ir nessa escola e vivenciar esse tempo, né? Vivenciar aí esse ambiente. Geralmente as escolas têm a mesma cor, possivelmente ele fica no mesmo corredor, às vezes estuda até na mesma sala, às vezes acontece que ele consegue estudar com o mesmo professor. Eu já tive aluno que eu dei aula no segundo ano e agora no quinto ano ele está comigo. Então, às vezes tem um ano, 2 anos com os mesmos professores. Talvez o especialista, aquele professor que trabalha em educação física, ele trabalhou com ele no segundo, terceiro, no quarto ou no quinto ano, trabalhou 2 anos mais. O outro professor que é especialista, que a gente chama de professor de artes, ele também pode ser que ele trabalhou 2, 3 anos com esse aluno, às vezes mais, ou seja, é um ambiente que ele conhece, e é um ambiente que ele conhece, e quando você conhece o ambiente, você se sente assim confortável e seguro. Não estou querendo dizer que o seu filho não vai se sentir confortável e vai se sentir seguro na escola. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que ele acostumou e aqui agora vai ser um momento muito importante que ele vai deixar esse ambiente do qual ele viveu no mínimo 4 ou 5 anos, no qual ele conhece, e vai para um ambiente que ele não conhece. Quando chegar lá, possivelmente ele não conhece o diretor, não conhece professores, não conhece a maioria dos alunos, não conhece o funcionário. Possivelmente, se a escola é um pouco mais longe da casa dele, ou seja, é um ambiente que ele não conhece. Então, ele precisa se preparar para isso.
Qual a principal dica? Talvez eu vou dar algumas dicas nesse vídeo, mas a principal dica, aquela dica que você que é pai, você que é mãe, você que é aluno, ou você que é responsável por uma criança, né? Porque se está no 5º ano, não fez 12 anos ainda, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, ele ainda é uma criança. O que você tem que fazer? Olha aqui bem para mim, olha nos meus olhos. Você tem que dar e garantir autonomia para o seu filho. Quanto mais autonomia, no sentido, já vou explicar isso, no sentido de que ele possa fazer algumas coisas que cabe a ele fazer sozinho e não o pai, a mãe, a avó, o vô, o tio, o vizinho, o padrasto, a madrasta ou a irmã mais velha realizar por ele. Isso é importante. O que a gente vê algumas coisas, eu vou dar alguns exemplos muito simples que parece bobo, mas não é. Por exemplo, carregar a mochila. O aluno, quando chega no 3º, 4º, 5º ano, ele tem que carregar a sua mochila. Por quê? Porque é uma forma dele saber que a mochila é dele. Ele é responsável pela mochila. Ele não vai deixar que o pai e a mãe carreguem a mochila. Ele tem que carregar. Deixa o seu filho começar a carregar a sua mochila. Ou seja, a mochila dele. Não você carregar. Outra coisa, horário de aula. Não sei se você sabe, mas nesse momento da educação, 3º, 4º, 5º anos, os professores, nós somos um pouco mais próximos dos alunos. Não quer dizer que os professores dos outros anos não são próximos. Eu já vou explicar isso também. Calma aí. Por que nós somos mais próximos? Porque nós temos mais tempo com o aluno. Só para você ter uma ideia, existe dias da semana, dia que eu não tenho especialista, ou seja, não tem aula de educação física, nem de inglês, nem de artes. Eu entro exatamente às 7 horas com os alunos e fico com eles em intervalo. A gente fica longe, mas eu fico com eles até meio-dia. Quando ele for para o ensino, para outra escola, no 6º ano, no 7º, no 8º, assim por diante, ele não vai ter professores que vão ficar todo esse tempo com o aluno. Ele vai ter professores que vão entrar na sala de aula, vai dar 50 minutos de aula, ou 2 aulas, ou no máximo 3 aulas, e esse professor vai para outra turma. Então, é muito rápido o giro de professores. Isso quer dizer que o aluno, além de levar a sua mochila, ele tem que saber quais são as aulas que tem no dia. Ele tem que saber, por exemplo, nesse momento que ele está no 4º, no 5º ano, mais específico no 5º ano, ele sabe que todos os dias praticamente tem português e matemática. Então ele vai levar o caderno de português e matemática. No dia que tem educação física, ele leva educação física, ou inglês ou artes. Porém, ele vai ter mais professores e terá mais matéria. Então ele vai ter ciência, geografia, o professor de história, professor de educação física, professor de artes, professor de português, professor de matemática e, se eu não me engano, tem outro professor aí que eu acabei esquecendo. Então, ele vai ter no mínimo 7 ou 8 professores. Isso quer dizer que ele tem que saber o seu horário, ele tem que saber qual dia que ele vai levar o caderno e qual dia que ele vai levar o livro. E uma coisa que é muito séria, pensa comigo. Nesse momento, ele tem um professor que fica com ele todos os dias. Então, todos os dias ele vê o professor. Todos os dias ele vê aquele professor que é o regente da sala. Quando ele chegar na outra escola, no 6º ano, ele vai ver, por exemplo, vamos pegar o professor de ciência. Ele vai ver, vamos dizer que o professor de ciência dá aula na terça-feira, 2 aulas na terça-feira. Então, ele vai ver o professor de ciência na terça-feira e só vai ver o professor de ciência na outra terça-feira. Se o aluno faltar na outra terça-feira, significa que ele vai ver o professor de ciência só dali 15 dias. Isso é muito sério. Por quê? Porque ele pode se perder no caminho, ou seja, não é no caminho, né? Ele pode se perder nas matérias, ou seja, hoje é aula de quê? Ele tem que saber isso. Como que ele vai saber isso?
você que é pai, você que é mãe, já começa a orientar seu filho, ensinar. Hoje tem aula de quê? Começa a perguntar, você tem aula de quê hoje? Você vai levar o livro de quê? Qual aula que você tem? Como é que é o nome do professor? Como é que é o nome do professor, da professora? Isso vai fazer com que ele se acostume e vai sofrer, entre aspas, né? Vai ficar menos perdido no próximo ano, porque lá vai ser mais matéria, vai ser mais professores, os professores vão ficar muito pouco tempo com o aluno. E esse pouco, não é que o professor também não gosta do aluno, não é isso. Porque pensa comigo, vamos dizer que o professor lá, vamos pegar o professor de história. O professor de história tem 2 aulas na semana. E vamos pensar que o professor de história tem, então, 10 turmas. Então, ele dá aula para 10 turmas, correto? Cada turma, vamos lá, vamos fazer uma continha aí. Cada turma tem 30 alunos. Então, significa que o professor, ele terá 300 alunos para ele saber o nome, saber entregar o trabalho, corrigir os trabalhos, saber se o aluno trouxe o livro ou não trouxe o livro. Então, não é que o professor não queira, não é que o professor não goste, não é que não é a função do professor, é que isso é humanamente impossível. Ou seja, o professor regente da sala, ele tem, no 5º ano, no 4º, assim por diante, ele tem 30 ou 33 alunos. Então, ele consegue saber o nome dos alunos. Eu, às vezes, esqueço o nome dos alunos, mas, enfim, ele consegue saber o nome dos alunos, consegue saber a letra que o aluno escreveu. Essa letra não é sua, essa letra é da sua mãe. Que você não fez o trabalho, por que você não veio ontem? Então, como nós temos poucos alunos, eu falo nós porque eu sou professor do 5º ano, tá? Como nós temos poucos alunos, ou seja, 30, na verdade nem é pouco não, dá conta de 30 e poucos alunos, nesse momento que eles são bastante agitados, é muito cansativo. Porém, são poucos alunos, nós temos além de ter 30 e poucos alunos, ou seja, não tem 300 alunos, nós também temos tempo que nós ficamos com ele que é mais. Então, para os professores que trabalham já do 6º, 7º, 8º ano e assim por diante, são muitos alunos, e por ser muitos alunos, ele não vai ter essa condição e esse tempo de dar uma atenção especial para o aluno. Não é por causa do professor, mas é por causa da dinâmica e da organização da escola. Ou seja, o que eu quero dizer para você é que você tem que preparar seu filho, a sua filha, para ele ter autonomia, para levar a bolsa, para organizar os cadernos, organizar quais livros, saber quais as matérias ou quais as disciplinas do horário, chegar no horário certo, fazer os trabalhos. Outra coisa que é muito comum e que você vai perceber que vai mudar radicalmente, você que é pai, você que é mãe. Agora você tem um contato com um professor ou com a professora. Então você pergunta para a professora: olha, o meu filho vai fazer o trabalho, mas ele não entendeu como que é para fazer o trabalho. Ou que dia que deve ser entregue o trabalho. Isso ele tem, porque quem está na sala de aula não é o pai, não é a mãe, é o aluno, é seu filho que está na sala de aula. Então ele que tem que saber qual dia que vai entregar o trabalho, como que é feito o trabalho, quais os comandos que o professor falou, se vai pesquisar na internet, se o trabalho vai ser escrito, se o trabalho vai ser manuscrito, se vai ser impresso, se vai ser em grupo, se vai ser no livro, se vai ser para entregar, se não vai ser para entregar. Então, esses comandos o aluno tem que saber. E para ele saber, a mãe e o pai têm que ajudar nessa preparação, tá bom? Última dica, se for possível, às vezes não é, mas se for possível, faça uma visita com seu filho na escola que ele vai estudar o próximo ano, ou seja, que ele vai fazer o 6º ano, tá bom?
Algum comentário, alguma dúvida, alguma crítica, se você concorda com essas dicas, se você não concorda, deixa aí nos comentários. Se você não quiser comentar nada, deixa pelo menos um oi, professor, que isso nos ajuda muito, porque quando você comenta, o YouTube entende que o vídeo é importante e ele entrega o vídeo aí para mais pessoas, tá bom? Um forte abraço, espero ter ajudado, fica na paz, até a próxima, fui, tchau, de coração.